Provérbios 23. Quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. 2. Se você é guloso, controle-se. 3. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Esses primeiros 3 versículos de Provérbios 23 falam para ter cautela quando alguém convida você para um jantar. Essa tradução que nós estamos lendo é a nova tradução da linguagem de hoje. Mas em uma outra versão, que é a Almeida Revista e Corrigida, o texto fala: quando alguém convidar você para uma refeição, não esqueça quem ele é. Tem outras versões que dizem assim: quando você for convidado para comer com o governador, não se esqueça quem ele é e põe uma faca na sua garganta, se é homem guloso. Mas a ideia em todas as versões é essa. Não importa se é um jantar, se é um almoço, se é um café. O que importa é que quando você é chamado para uma reunião de negócios, preste atenção e tome cautela em relação a como você come, com que roupa você vai nesse lugar, como você se comporta e pense antes de ir falando tudo aquilo que você gostaria de falar. E tenha cautela em relação à forma como você come. O exagero pode ser interpretado como você sem controle. A pessoa pode ter convidado você apenas para ver como você é, com a finalidade de avaliar se vai fazer um negócio com você ou não. Então, não seja uma pessoa ingênua, uma pessoa inocente que vai a um evento pensando que se trata apenas de uma refeição, de um mero almoço, de um mero jantar. Tem um ditado que é muito usado nos negócios que eles dizem: não existe almoço grátis. O almoço pode ser grátis, mas sempre aquele que promove o evento quer alguma coisa. É necessário pensar bem o que a pessoa quer de você, por que você foi convidado para aquele lugar. Então, preste atenção nisso. Versículo 4. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico. 5. Nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe, como uma águia. Os versículos 4 e 5 falam sobre essa questão de riqueza de dinheiro. Muitas pessoas pensam que a vida consiste em obter riquezas nessa terra, mas a vida não é sobre obter riquezas nessa terra. Olha o que diz o texto de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 8. Versículo 7 e 8. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. 8. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão. É uma triste maneira de viver. Então, o próprio Salomão, que escreveu Provérbios, também escreveu Eclesiastes quando ele estava mais velho. E quando ele escreveu Provérbios, no capítulo 23, ali que nós lemos nos versículos 4 e 5, ele fala para não se desgastar correndo atrás de riqueza, correndo atrás de dinheiro. E quando ele estava mais velho, aqui em Eclesiastes, ele escreve que ele descobriu que existe mais uma coisa que não vale a pena,
que é alguém viver apenas trabalhando, buscando mais e mais riquezas, esquecendo-se de ter uma pessoa para dividir a vida, para desfrutar da companhia de alguém nessa vida, não ter filhos, não ter irmãos, não ter amigos e viver só para obter riquezas e mais riquezas. E Jesus também falou a respeito dessa questão de riquezas. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, vamos ler os versículos 16 a 20. Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. 17. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que vou fazer? 18. Ah, já sei, disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo o que tenho. Versículo 19. E então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Versículo 20. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo o que você guardou? Versículo 21. Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Versículos 16 a 21. Voltando lá para Provérbios 23, prosseguindo aqui no versículo 6, nós lemos: não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Versículo 7. Coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. Versículo 8. O jeito dele fará com que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. Então, aqui dos versículos 6 a 8, ele está dizendo para tomar cautela, mais uma vez, com relação ao convite de comer na casa de alguém. Veja que às vezes a pessoa, nos versículos 1 a 3, convida você para avaliar como você é, e às vezes a pessoa convida você por alguma razão, mas na verdade ela oferece uma refeição, mas é uma pessoa miserável. Então, o capítulo 23 de Provérbios nos orienta sobre o pecado da gula, que existem pessoas que se entregam a esse pecado. São pessoas que comem demais, bebem demais. Nós vamos ver nos próximos versículos recomendações sobre a bebida e acabam perdendo o controle no cuidado com o seu corpo. Versículo 9. Não perca tempo falando com o tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. O versículo 9 fala para você escolher os seus amigos, para você não perder tempo conversando com pessoas que não temem a Deus, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Nós já lemos isso em Provérbios capítulo 1, versículo 7, que fala que o princípio da sabedoria é você temer a Deus. E temer a Deus significa ter um alto respeito por Deus e colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Quem não faz isso é um tolo, porque toma as decisões por si próprio. Então não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. Versículo 10. Não mude de lugar uma divisa antiga, nem tome posse de terras que pertencem a órfãos. 11. Deus é o poderoso defensor dos órfãos e defenderá a causa deles contra você. Então o versículo 10 fala para não mudar
as divisas das propriedades. Outro homem, outro dia, invadiu o terreno da vizinha em 3 centímetros. Ele construiu um muro que passou 3 centímetros para a casa da vizinha e a vizinha ficou chateada. E ele queria que ela desse entrada para que ele fosse pelo terreno dela para fazer uma obra naquele muro que ele havia construído. E ela disse: "Você passou 3 centímetros no seu muro na minha terra." E aquele homem ficou ali discutindo com aquela mulher e disputando, querendo por todas as formas convencê-la a se conformar e a aceitar aquele muro, e não sabia o que fazer. Eu não sei qual foi o desfecho dessa conversa. Eu estou compartilhando aqui uma experiência que eu tive quando me deparei com uma situação dessas. Estava ali esse homem que tinha acabado de construir uma casa, que tinha passado 3 centímetros para a propriedade da vizinha, e ele queria ajuda para convencer a mulher de toda forma para que ela aceitasse aquilo. Mas aquela mulher disse: "Você passou 3 centímetros no meu terreno." Então o versículo 10 fala: "Não mude de lugar uma divisa antiga, nem tome posse de terras que pertencem a órfãos." Versículo 11: "Deus é o poderoso defensor dos órfãos e defenderá a causa deles contra você." É bom você ser honesto nos mínimos detalhes porque você evita dores de cabeça. Nesse caso específico, o homem estava ali. Eu não acompanhei o que aconteceu depois, porque depois ele ficou de resolver o problema com a mulher, mas naquele dia que nós estávamos ali, a mulher estava ali, dizendo: "Você passou 3 centímetros do meu terreno. Esse muro não tinha que estar aqui." Veja a incomodação que aquele homem estava passando por causa de uma coisa mínima. Versículo 12. E o versículo 10 e 11 ainda fala de uma outra coisa. Às vezes você pensa assim: mas são órfãos, são pessoas que não têm pais, são pessoas que são muito simples, são pessoas que nem sabem que aquelas terras são deles. Você até pode conseguir invadir aquelas terras, mas o versículo 11 fala: "Não se esqueça que Deus é o que defende os órfãos." Então você pode até enganar as pessoas, mas você não consegue enganar a Deus. E a lei da semeadura, que consiste em que tudo que você plantar é o que você vai colher, vai retornar para você com um detalhe. Sempre que você planta uma semente, a semente não dá só uma fruta. A semente, toda semente, dá vários frutos. Quando você planta uma semente de maçã, a plantação não dá apenas uma maçã, ela dá vários frutos. Assim também acontece quando fazemos o bem e quando fazemos o mal. Versículo 12. Preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. O versículo 12 está falando para você sempre querer aprender mais. Fala sobre repertório. Repertório é o conjunto de conhecimentos que você tem a respeito da vida. Quanto mais repertório você tem, quanto mais assuntos você sabe falar, mais pessoas você consegue ter amizade, mais contatos você consegue ter e sempre você está amparado. Se algo não der certo em uma área na sua vida, você consegue pular para uma outra carreira, para uma outra porta de trabalho, para um outro negócio, para fazer uma outra sociedade. Sempre que você tem repertório, você aumenta e facilita a sua vida. Inclusive, Provérbios capítulo 4, nós já lemos isso, fala no versículo 7, adquire a sabedoria. Com tudo o que você possui, adquire a sabedoria, porque a sabedoria vale mais do que prata, do que ouro, do que rubis. Ela é mais preciosa do que qualquer dinheiro que você possa ter, porque com a sabedoria você consegue enfrentar todo e qualquer problema. Versículo 13. Não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão. Versículo 14. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Então são 2 versículos que falam sobre corrigir os filhos desde a infância, porque isso vai livrá-las de situações terríveis.
Se você não coloca limites e você não mostra para a criança que ela não pode fazer tudo o que ela quer, ela pode pensar de maneira errada que ela pode tudo. E é muito perigoso alguém pensar que pode tudo, porque alguém que pensa que pode tudo pode pensar que pode desrespeitar, pisar no próximo, humilhar o próximo, dizer o que lhe vem na cabeça, desrespeitar o outro. Então, colocar limite e corrigir a criança é importante para que ela aprenda o respeito ao próximo, aprenda que existem regras, aprenda que existe pontualidade, compromisso, lealdade, honestidade, que ela está inserida numa sociedade que precisa amar a Deus e também ao próximo. Versículo 15: Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. 16: Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Os versículos 15 e 16 mostram que Deus tem prazer em ver os seus filhos se tornando sábios. Deus fica muito feliz quando eu e quando você estamos meditando na palavra, orando, jejuando, pedindo que Ele nos seja luz e nos mostre o caminho certo, quando nós estamos conversando sobre coisas edificantes, quando nós estamos fugindo da fofoca, das palavras de maldição, quando nós estamos ativando a nossa identidade como filhos de Deus, sabendo que a nossa vida nessa terra não é para desperdiçar o nosso tempo com fofocas, com bebedices, com glutonarias, com tolices, com preguiça, mas é para edificar e produzir. Então, se nos tornamos sábios, Deus diz aqui: eu ficarei muito feliz. Versículo 16: Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Deus quer que os seus filhos sejam sábios. Repetindo o capítulo 4, versículo 7: Adquire a sabedoria. Com tudo que você tem, adquire o conhecimento, porque a sabedoria vale mais do que qualquer tesouro. Versículo 17: Não tenha inveja dos pecadores, procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Versículo 18: Assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Veja, os versículos 17 e 18 falam para não perca tempo olhando a vida do próximo, principalmente se forem pecadores. Porque se você ficar olhando para ter inveja, para cobiçar aquilo que os pecadores têm, fazendo coisas erradas, isso é uma tolice. Você vai ficar olhando para as coisas dos pecadores e depois você corre o risco de tropeçar, pensando em copiar os seus pecados, aquilo que eles fazem de errado, e você pode perder a tua comunhão com Deus em olhar para os pecadores. Olhe para o céu, cuide da sua própria vida, lave o seu coração todos os dias, cuide da sua alma, do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Nessa ordem, primeiro você, quando acordar, diga: Espírito Santo, toma conta do meu espírito. Que o meu espírito domine sobre a minha alma. Na nossa alma, nós temos os nossos pensamentos, que é a nossa mente, os nossos desejos e as nossas vontades. Tudo isso está na nossa alma. Quando o nosso espírito está ligado ao Espírito de Deus, esse espírito alimenta a nossa alma para fazermos coisas boas. E nós vencemos a inveja, o adultério, a mentira, a cobiça, a deslealdade, a falsidade, o engano, a trapaça, a preguiça, a procrastinação, a ansiedade, a depressão, a preocupação. Todas as coisas erradas, a glutonaria, a bebedice, tudo isso, quando nós estamos com o nosso espírito conectado com o Espírito de Deus, nós
temos força para fugir de tudo isso. Os nossos pensamentos e as nossas vontades e desejos ficam guiados pelo Espírito quando o nosso espírito está conectado ao Espírito Santo. Então, ao despertar, digo, meu espírito conecta com o Espírito Santo, meu espírito conecta com o Espírito de Deus. E o meu espírito reina e governa sobre a minha alma, sobre a minha mente, sobre as minhas vontades, sobre os meus desejos. E eu não tenho tempo de ficar olhando a vida do outro para ficar cobiçando ou invejando o que o outro tem, porque o meu caminho está todo ocupado, o meu terreno está ocupado com os pensamentos de Deus. E eu estou cuidando da minha vida. Estou cuidando do meu espírito, orando, jejuando e lendo a Bíblia. Estou cuidando dos meus pensamentos, que é a minha mente e os meus desejos, dominando e governando sobre a preguiça de praticar atividade física, cuidando da minha alimentação para fugir da gula, da glutonaria, cuidando e vigiando com a bebedice, com a pornografia, com o adultério, com a corrupção, com a infidelidade, com a deslealdade em contratos, com iras, mágoas, falta de perdão. Então, quando o meu espírito é guiado pelo Espírito de Deus, os meus pensamentos e as minhas vontades estão dominados por Deus e isso governa o meu corpo. Eu não me entrego à gula, à bebedice, mas eu estou ocupado com a atividade física, cuidar do sono, cuidar da bebida, de beber água, cuidar de aumentar o meu repertório, estudando e aumentando o conhecimento a respeito das situações da vida, procurando fazer o bem, defendendo os direitos dos órfãos, daqueles que são vulneráveis, daqueles que são mais fracos. Então, quando estou ocupado com isso, eu não tenho tempo de ficar olhando para a vida do próximo. Não tenha inveja dos pecadores, mas procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Procure respeitar e obedecer a Deus. Respeitar a Deus é cuidar do espírito, da alma e do corpo. Versículo 18. Assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Se você cuida do seu espírito, da sua alma e do seu corpo, o seu futuro será brilhante. Você terá uma velhice com saúde, porque você cuidou dela durante todo o tempo. Você não exagerou no açúcar, você bebeu mais água, você cuidou do sono, você cuidou do seu repertório, você cuidou da sua mente, você cuidou do seu relacionamento com Deus e quando você partir dessa vida para a eternidade, o seu futuro será eternamente com Deus. O seu futuro será brilhante na terra e também no futuro, na eternidade, será com Deus. E você não perderá a esperança. Versículo 19. Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Versículo 20. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais. Versículo 21. Porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza vestindo trapos. Veja que, mais uma vez, o texto de Provérbios 23 fala a respeito de comida e de bebida. Quem vive só pelo prazer de comer, só pelo prazer de se reunir para beber, é alguém que não vai progredir, porque a pessoa tem o prazer dela apenas nisso, em comida e bebida. Versículo 22. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Versículo 22 fala para honrar o pai e a mãe. Talvez você diga, mas o meu pai é um bêbado e a minha mãe não prestava. Mas o nosso dever é honrar o nosso pai e a nossa mãe, não por causa deles, mas por causa de nós mesmos. Que o seu pai pode ser uma pessoa de má índole e a sua mãe pode ser uma pessoa de mau caráter, isso pode vir a acontecer. Mas que você diga, eu vou ser igual a alguém que faz coisas erradas, é dizer que você tomou a decisão, que você escolheu ser uma pessoa que faz as coisas erradas. E você pode
pelo poder da sua decisão, ser diferente. O Cristiano Ronaldo conta que o pai dele bebia de maneira excessiva e muitas vezes fazia coisas indevidas em casa. Mas ele decidiu: eu vou beber água e nunca vou beber. Hoje ele se tornou um grande jogador de futebol e ele é totalmente focado em saúde. Ele é um exemplo, mesmo não sendo um cristão declarado, que é possível, mesmo dentro de uma família onde o pai e a mãe não são exemplares, que você seja exemplar. Versículo 23. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. Veja que Provérbios 23 está dizendo para você comprar tudo que diz respeito a conhecimento, verdade, sabedoria, instrução e bom senso, e não é para vender, para que você tenha, porque isso vale muito mais do que dinheiro. Versículo 24. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Tem muitos pais que leem esse versículo e dizem: o meu filho me dá desgosto. E eu queria ser o pai que tem um filho correto para ficar feliz. Quer ter filhos que vão caminhar na luz? Faça a sua parte. Eduque-os no caminho do Senhor. Nós lemos, quando meditamos em Provérbios 22, no versículo 6, que lá está escrito: eduque o menino no caminho em que deve andar, e quando ele for velho, ele nunca se desviará. Então é dever do pai e da mãe educar o filho no caminho correto, colocando disciplinas e limites, para que eles entendam que existem limites e assim façam a coisa certa. Quando você corrige, você vai ter como resultado um filho obediente. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Isso será motivo para o seu orgulho futuro. Versículo 25. Faça que o seu pai se alegre, faça que o seu pai se alegre por causa de você. Dê à sua mãe esse prazer. Veja que o versículo 25 fala claramente da pessoa. É você que deve dar motivo de alegria para o seu pai e para a sua mãe, independente do que eles deram a você, porque os pais dão para nós o melhor que eles têm. E se o que eles têm não foi bom, mas foi algo ruim, é porque era isso que eles carregavam com eles. Ninguém dá o que não tem. Então, se o teu pai ou a tua mãe deu algo de ruim para você, ressignifique. Pare e pense. Ele fez o melhor que ele podia. Ela fez o melhor que ela podia. Ninguém discrimina o leão porque comeu alguém. Ninguém discrimina o tigre porque comeu alguém. Todo mundo sabe que é da natureza do leão e do tigre, quando está com fome, buscar o alimento. Ele vai matar aquela presa para se alimentar. E ninguém vai dizer: nossa, o leão matou alguém. Assim também, o pai e a mãe que são ruins são assim porque aprenderam alguma coisa, tiveram alguma experiência que os fez serem assim. E quando eles estão fazendo atos de maldade, coisas erradas com os filhos, eles estão fazendo porque é o melhor que eles têm. Então, ao invés de dizer: nossa, eles estão fazendo coisa terrível, como se um leão, quando mata alguém, estivesse fazendo algo terrível, pense: essa é a natureza que ele tem. Essa é a natureza que ela tem. Alguma coisa aconteceu que fez com que ele ou ela, o pai ou a mãe, ficassem assim. Então, quando você rompe o ciclo da violência, da agressão ou do mal, você cura a próxima geração. Então, quando você, ao invés de se entregar para a revolta, para o ódio e para a raiva, mas você trata isso e ressignifica entendendo os limites do seu pai e da sua mãe nos seus erros, você conserta o que você vai oferecer para o seu filho, para a sua filha. Você conserta a sua própria vida, ressignificando e entendendo: eu vou fazer o melhor. Veja que
o versículo... Tem um versículo aqui que nós lemos, que fala justamente sobre isso. É aqui o versículo 19 no topo da tela. Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Então o versículo 19, ele é um complemento com o 25. Faça que o seu pai se alegre por causa de você e dê à sua mãe esse prazer, mesmo se eles não foram os melhores pais. Versículo 26, você pode ser melhor. 26, meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. 27, as prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. 28, como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. Veja que Salomão foi um homem que teve muitas mulheres. Ele construiu um harém. Ele teve 1000 mulheres. E ele chega aqui em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 26, 27 e 28, e esclarece: meu filho, preste atenção, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. Por que ele fala que as prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa? Porque você se envolve com elas, você tem um prazer muito grande no seu corpo físico que libera muitos hormônios e é muito fácil de sair com elas, então o teu cérebro passa a pensar que isso é algo normal. As pessoas fazem tantas vezes as coisas erradas que elas passam a achar normal fazer a coisa errada. Tem um ditado que diz que uma mentira contada 1000 vezes se transforma em uma verdade. Qual é a verdade da mentira contada 1000 vezes? É que a pessoa que mentiu tantas vezes, ela passa a acreditar na própria mentira e a viver uma vida mentirosa. E uma vida mentirosa é uma vida errada, uma vida de engano. Se você sai com prostitutas e mulheres imorais, se você se envolve com muitos relacionamentos com promiscuidade, e esse versículo não fala só sobre homens que se envolvem com prostitutas e com mulheres imorais, também se refere às mulheres que podem sair com muitos homens e achar que isso é um divertimento. Existem pessoas hoje que fazem grupos para sair com várias pessoas e consideram que isso é uma experiência importante antes do casamento. Mas a realidade, o texto de Provérbios fala, assim como comer demais, você come e sente prazer com a comida, assim como beber demais, você bebe e sente prazer na bebida, assim também o relacionamento sexual faz com que a pessoa se envolva muito com isso e ela caia na ruína. Ela não tenha controle, não tenha autodomínio, autocontrole com as suas vontades e os seus desejos. Então, isso é uma armadilha. Versículo 28 fala que é como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas. Por que o versículo fala que é como um ladrão? Essas mulheres muitas vezes arrancam o código genético de muitos homens, que geram filhos que são indesejados. Quantas pessoas se envolveram com essas mulheres imorais e depois descobriram que elas estavam grávidas? Ela roubou o seu código genético. Ela roubou algo que era só teu, que você tinha reservado para o seu casamento, mas que as pessoas que se envolvem nisso deixam escapar por falta de atenção em relação a isso. Então elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. Elas também procuram homens que são casados e elas também, que existem também as ladras, que elas também estão ali para roubar a fidelidade do marido e da esposa, que é de outras pessoas.
Versículo 29. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Aqui do versículo 29 até o versículo 35, o texto de Provérbios 23 fala sobre a bebida, sobre o vício em bebida. Então ele começa fazendo algumas perguntas, dizendo assim: quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? Versículo 30. É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. 31. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo, com a sua cor vermelha e desce suavemente. 32. Pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Então veja, as pessoas começam a beber um pouco, depois elas vão se alegrando com a bebida, e elas vão bebendo, bebendo, vendo o vinho que brilha no copo, e quando eles vêm, ela morde como uma cobra venenosa. A pessoa passa a dizer coisas indecentes, perde o equilíbrio, perde o juízo, perde a razão, alguns ficam agressivos, outros ficam depressivos e chorando e se lamentando, mas o fato é que a bebida, ela morde como uma cobra venenosa. Versículo 33. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Pessoas saíram com outras pessoas e quando acordaram disseram: eu não sei como que eu fui parar com essa pessoa. Ora, a bebida faz isso. Veja que o versículo 33 fala: você verá coisas esquisitas e falará tolices. 34. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. 35. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não lembro. Porque não consigo levantar, preciso de mais um gole. Então o capítulo 23 de Provérbios é um capítulo que fala sobre gula, sobre bebida, sobre entrega à prostituição e à imoralidade. São vícios que estão relacionados ao corpo e que devem ser controlados pela submissão do nosso espírito a Deus. Conecte o teu espírito ao Espírito Santo, que o teu espírito governe a sua alma, os seus pensamentos e os seus desejos, e que a sua alma, em submissão ao Espírito Santo, domine sobre a gula, sobre a imoralidade sexual e sobre a bebida. Deus abençoe e pedimos que o Senhor derrame sobre nós a tua força e graça para que produzir os frutos do teu espírito, que são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade e a moderação. Que nós venhamos ter o nosso espírito submissos ao teu Espírito Santo e conectados com ele, e que a nossa alma, que tem os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas vontades, estejam sujeitas ao Espírito e que possamos vencer os vícios do nosso corpo para que possamos trazer testemunho para os que estão à nossa volta e para que a nossa vida seja boa e agradável. Que nós possamos corrigir os nossos filhos para que eles andem na tua presença e nos teus caminhos e que nós possamos fugir de todo mal com a tua proteção. Muito obrigado por essas bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se você não aceitou a Jesus ainda e quer correr de aceitar a Jesus, faça essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida que está no céu e me dá o teu Espírito Santo para me guiar sempre até a eternidade. Fazendo essa oração, você aceitou Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Você reconhece que a morte de Jesus na cruz foi para salvar você do pecado. Você pediu para ele anotar o seu nome no livro da vida, que é um livro que está no céu, onde tem os nomes dos que receberam Jesus aqui na terra. E por último, você pediu para o Espírito Santo estar com você até a eternidade, guiando você. O Espírito Santo é o Espírito de Deus que
visita os que recebem Jesus e que pedem que ele esteja com eles para dar orientação e direção aqui nessa terra até chegar na eternidade. Leia a Bíblia, comece a falar com Deus em oração, todos os dias, em todos os momentos, porque Deus escuta as suas orações e você estará com Ele. Deus abençoe a sua vida e senti um toque aqui do Espírito Santo de ler Gálatas, capítulo 5, nos versículos 19 até 22. Nós falamos a respeito de gula, imoralidade e bebida, certo? Em Provérbios 23. E aqui em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19 até o 22, Paulo nos ensina que quais coisas são da carne, que correspondem à nossa escravidão, e quais coisas são relacionadas ao espírito, que é o ideal. Veja, primeiro ele fala a respeito dos frutos da carne. Vamos ler os versículos 19, 20 e 21. 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes. 20. A adoração de ídolos. Lembre-se que ídolos não são apenas imagens de escultura e não são apenas outros deuses. Quando você ama demais um jogo ou uma pessoa, aquilo ali é o seu ídolo. A adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta. Nós falamos sobre não buscar riquezas como alvo da vida, e nós lemos aquela história que Jesus contou em Lucas, no capítulo 12, do versículo 16 ao 21, né? E isso fala sobre a ambição egoísta, a desunião e as divisões. Versículo 21, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então, se você recebeu a Jesus hoje, aqui está em Gálatas 5, versículos 19, 20 e 21, o que é a lista das coisas que você não deve mais praticar, porque agora você tem Jesus como Senhor. E agora o versículo 22 fala o que é de Deus. Veja o versículo 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza. Tem outras versões que falam a benignidade, a bondade, a fidelidade. E o versículo 23 fala a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Em outras palavras, não existe uma lei que diga para você: olha, você tem que amar. Olha, você tem que ficar alegre, mesmo nas adversidades, sorria. Olha, você tem que manter a paz. Olha, você tem que ter paciência, benignidade, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Mas essas coisas você produz quando você tem o Espírito de Deus. Então, você pediu para o Espírito de Deus estar com você, que Deus ajude você a produzir esses frutos e que você fuja desses frutos aqui que nós lemos, que são os frutos da carne e que Provérbios 23 fala para que você não faça. Domine a respeito da comida, tenha controle em relação à comida, em relação à bebida, em relação a agir por impulso na imoralidade sexual. E se entregue para seguir a Deus. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Amém.